Pensemos rapidamente sobre Manassés, que é uma descrição das tribos que está em Josué. A primeira parte está em Josué, no capítulo 13, do 29 ao 31. Por quê? O Manassés, ele tomou o lugar da tribo de José, né? José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Se você olhar aqui no mapa, ó, você vai ver que de um lado aqui nós temos o Manassés oriental, nós temos aqui o Manassés ocidental do nosso lado, e nós temos aqui abaixo do Manassés Efraim. Então, esse território aqui, ó, esse território de Manassés e Efraim, eles pertenciam a José, que já era rico no Egito, e então as bênçãos de José, o primogênito, passou para Manassés e Efraim, porque elas carregavam a primogenitura de José, que se tornou príncipe entre os seus irmãos, né? Claro que depois, por outros motivos, é Judá que vai se tornando um povo proeminente. Mas mesmo assim, José vai assumindo de maneira sutil e histórica aquilo que a gente vai chamar de Israel do Norte, as tribos do Norte, que vão se misturando com a Galiléia dos gentios, terra de Naftali, terra de Zebulon, conforme Isaías capítulo 9. E Judá, o outro líder, vai se tornando a tribo do sul. Mas quando chegarmos nessas tribos, nós vamos detalhar isso. É importante você entender, por enquanto, que a metade da tribo de Manassés, então, que ficou do outro lado, pertencia a José, porque José era o mais velho entre seus irmãos, né? Mas questões geográficas à parte, Manassés é um nome que significa o que me fez esquecer. Porque José tinha sofrido tudo na vida, que você vai ler lá em Gênesis, foi vendido pelos irmãos, Jacó passou a vida inteira achando que tinha perdido seu filho amado, filho da Raquel, que era a mulher que ele amava, foi feito com muita alegria, digamos assim, e depois disso tudo, José se torna governador do Egito, e lá no Egito ele tem um filho com uma mulher, filha do sacerdote egípcio, né? E aí ele põe Manassés, o nome dele, porque ele vai dizer, olha, aqui eu esqueço do meu passado. Esquecer no sentido da amargura, da dor, né? A gente vê a cicatriz, mas elas não fazem mais efeito. Isso é que significa Manassés, o esquecimento. Então ele era filho de José com a Zenate egípcia. Ele foi adotado por Jacó lá no seu leito de morte, igual eu já contei para vocês, né? Da bênção de Jacó. Ele passa a ser primogênito no lugar de Rúben, porque o Rúben teve aquela história lá de ter se deitado com uma das servas de uma das mulheres de Jacó, então ele perdeu o direito à primogenitura, e aí José então se dizia que o filho mais velho, quando ele recebia herança, ele recebia o dobro daquilo que os outros irmãos receberiam. Daí José recebeu então a parte oriental, né, que seria a metade de Manassés, e a parte ocidental, que seria Manassés e Efraim. Também eles foram na onda lá, né? É interessante a gente dizer isso na hora que Rúben e Simeão, você pode ler isso lá em Números, no capítulo 34, eles vão pedir as terras, não se fala que a tribo de Manassés pediu. Então o que a gente vai vendo é que quando a meia tribo de Manassés viu que Rúben e Gade se apossaram das terras além do Jordão, eles foram juntos, né? Aquela esperteza de um irmão mais velho que não entendeu a importância dessa primogenitura, né? Em Números 32. E outra coisa que a gente precisa dizer é que esses primogênitos, eles foram perdendo seu território, está lá em 1 Crônicas 5, do 18 ao 26, eles acabaram sendo dos primeiros a ir embora porque eles sofreram o cativeiro assírio, conforme já vimos em relação à tribo de Rúben e de Gade, e antes desse cativeiro assírio, eles foram ultrapassados em número e em influência pela tribo de Efraim, que era o irmão mais novo de Manassés, né? Jacó vai lá e inverte, né? Bota a mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés, e aí eles acabam se tornando uma tribo menor do que a de Efraim, pelos motivos que nós vamos dizer quando chegarmos em Efraim. Mas dados esses pequenos informes históricos, é importante a gente saber que Provérbios 20 e 21 vai dizer que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada.
Em outro provérbio, que é o 28, versículo 20, ali na segunda metade do provérbio, diz que o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Foi precisamente isso que aconteceu com as tribos ao oriente do Jordão. Estamos aqui meditando, tentando trazer lições espirituais do que aconteceu existencialmente em relação à posse de Israel naquele território que Deus prometeu a eles, território histórico e geográfico. Mas a gente pode tirar daí muitas lições espirituais. A primeira é essa: uma riqueza antecipada, riqueza não no sentido apenas de ter bens materiais, mas no sentido de ter poder, de ter credibilidade, todas essas coisas, no fim, se forem tomadas de maneira antecipada, no fim, não é abençoado. E a gente vê precisamente isso, né? Continuando com o nosso mapinha. Olha, a gente pode ver aqui que nós temos a tribo de Ruben, Gade e Manassés, a tribo de Ruben, Gade e Manassés, que hoje não constam mais do mapa, né? São as tribos para o lado de lá do Jordão, e as tribos do lado de cá do Jordão, em relação a nós que estamos no Oriente, né? Elas contam com algumas questões que a gente vai vendo na medida que nós estamos estudando esse livro, que o objetivo aqui não é trazer um curso teológico, nem histórico, nem geográfico sobre a Terra Prometida. O objetivo é a gente meditar nos mistérios do Senhor em relação a essas coisas que para Israel aconteceram de forma material, histórica, geográfica, genética, genealógica. Para nós o que importa aqui são as lições espirituais, e aqui não é querendo espiritualizar não, é querendo trazer a meditação para a nossa questão psicológica. Porque servir a Deus é também se enxergar, servir a Deus, confiar nele e andar com ele é também se perceber nas suas nuances psicológicas e sociais. Porque ser indivíduo é ser indivíduo na sociedade, né? E nesse sentido, pensemos ainda um pouquinho sobre a perda desses três povos que desapareceram do mapa, sobre essas três tribos, né? Porque nós temos aí algumas questões. Primeiro, Ruben, Gade e Manassés eram três primogênitos, não sei se vocês perceberam isso. Por quê? O Ruben, ele era filho do Jacó com a Lia, a primeira esposa dele, que ele não gostava tanto dela, mas foi a que lhe deu o primeiro filho, Ruben. Gade era primogênito também, não era primogênito de Jacó, mas ele era primogênito da Zilpa, que era serva da Lia, que naquela disputa entre Lia e Raquel, quem dava ou quem não dava filhos para ficar com o homem, a Lia ofereceu a serva dela chamada Zilpa, e o primeiro filho da Zilpa se chamou Gade. E o Manassés, ele tem uma primogenitura conjunta, porque, primeiro, em José, ele se tornou o primeiro filho de Raquel. Jacó já tinha outros filhos, mas o primeiro filho que ele teve com Raquel foi o José. Por outro lado, o Manassés, então por isso que ele é primogênito em José, porque José era primogênito de Raquel. Ele também foi primogênito do próprio José, o primeiro filho de José que ele teve no Egito com a Asenate, né? E ele também ele foi filho em José. Quando Jacó vai abençoá-lo, Jacó meio que adota, né, Manassés e Efraim, porque José teve dois filhos no Egito, Manassés e o Efraim. Do Efraim nós vamos falar quando chegarmos na tribo dos Efraimitas. Mas aí, quando Jacó vai abençoar os filhos, ele trata-os como primogênitos, tanto no sentido genético, no sentido daquela organização social, e na hora que ele vai abençoar os dois, ele inverte a mão, né, porque a mão direita ele tinha que pôr sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim, que era o mais novo. Aí ele trai a tradição tomado por uma atitude profética e ele cruza. Ele coloca a mão esquerda sobre o Manassés e a mão direita, a minha mão direita, né, para você estar aparecendo à esquerda, sobre o Efraim, dizendo o seguinte: olha, Manassés é primogênito, mas Efraim é primogênito no sentido histórico e espiritual do termo. Mas isso a gente deixa para falar quando formos falar de Efraim. O que nos importa aqui, que eu estava tentando falar com vocês, é que nós temos aí essas três tribos que fizeram parte aí dessa parte oriental
né, da parte de lá do Jordão, eram tribos compostas por primogênitos. E aí eu quero meditar com você de maneira com um pé na psicologia e o outro na espiritualidade, porque o que nós temos aqui? Primeira coisa em relação a esses três primogênitos. Por vezes a gente transforma a chance de desbravar, de ser o primogênito, o primeiro, em obsessão por destruir. Porque o que acontece com essas tribos, né? Quando Moisés ainda, né, não foi Josué que derrotou o Og, o rei de Bazã, né, e Seom. Aí vem esses primogênitos, as tribos representadas por esses primogênitos, e falam assim, nossa, Campina, gado, olha, era todo Israel que estava na guerra, mas eles entenderam que porque eles tinham gado, eles poderiam ocupar a terra antes. E aí o que a gente acabou de pensar? A posse antecipada de uma herança, quer dizer, eles tinham direito à herança? Tinham, mas a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada, não foi. Eles desapareceram do mapa. Quem está ali hoje são os jordânios, né? Porque muitas vezes o primogênito, ou aquele que é visto como tal, ou de repente você é uma pessoa famosa, ou uma pessoa que acabou recebendo de Deus privilégios, credibilidade, o que a pessoa faz? Ela transforma essa credibilidade dela em obsessão por destruir. Porque desbravar é uma coisa, você descobrir, é você ser os primeiros. Às vezes o trabalho é imperfeito, você não sabe muito como agir, mas logo você pega toda essa credibilidade e faz o quê? Sai destruindo tudo. Porque já que eu sou o primeiro, eu não sei como é que é, eu destruo mesmo. E aí existe um mal inerente aos primogênitos, né? Uma tendência a esse mal. Por isso que a gente tem que ter consciência disso, que os estudiosos estão sempre tentando explicar aí. Não, mas é porque a terra de Canaã era esse lado de cá do Jordão. Meio que querendo dizer, não tem problema não eles terem... voou a folha. Não tem problema não eles terem perdido ali não, porque a promessa de Deus era a terra de Canaã. Olha, a promessa de Deus era a terra de Canaã, mas a primogenitura não deveria ser usada para atos de destruição e autodestruição, conforme a gente viu o comportamento desses povos, e vamos ver daqui a pouco o comportamento da tribo de Manassés. Por isso que ainda que os estudiosos digam que era apenas a parte ocidental que pertence aos cananeus, que pertenceria, né? Os profetas apontam para uma outra coisa. Você vai, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 48, Apocalipse 7, eles estão citando a herança de todas as tribos, incluindo Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Porque eles teriam direito espiritual, se eles andassem com Deus, a terem um outro olhar, um olhar mais fidedigno. Nossa, mas você não está sendo perfeccionista demais não, Alexandre? Nessa sua meditação? Tô não, porque olha onde que a gente chega. Não sei se vocês viram ou já leram. Em Números, capítulo 32, é que está escrita essa história de que os gaditas, os rubenitas e a meia tribo de Manassés, na verdade, fala que a meia tribo de Manassés pediu, mas ela foi na onda. Quem pediu foi Ruben e Gade. Foi lá em Moisés, olha, deixa a gente herdar essas terras. E aí, sabe o que é interessante? Que o Moisés, como ele deveria fazer, ele não fez. Ele não consulta ao Senhor acerca disso. Nossa, que perfeccionismo, hein? Não é não, porque quando chegaram as filhas de Zelofeade, que eram da tribo de Manassés, isso você vai ver lá em Números 27, especificamente o versículo 5 vai dizer, que quando as filhas de Zelofeade, o que aconteceu com Zelofeade? Ele era um manassita, digamos assim, ele era da tribo de Manassés, ele faleceu e ele não tinha nenhum filho do sexo masculino, conforme as tradições tribais de Israel encaminhavam as heranças. Aí elas estão assim, Moisés, a gente não aceita isso não, meu pai não teve filho, mas ele teve filhas, nós somos 5 filhas de Zelofeade, nós queremos herança na terra. Aí o que Moisés faz no versículo 5 do capítulo 27 de Números? Ele consulta ao Senhor, ele leva ao Senhor, e aí Deus fala para Moisés, olha, as filhas de Zelofeade estão falando o que é correto. E aí elas passaram a ter herança, porque Moisés consultou ao Senhor. Mas engraçado você ver o machismo, a misoginia inerente, né? Porque quando filhas de um chefe de tribo foi questionar a condição delas, aí ele consultou ao Senhor. Agiu prudentemente, mas agiu em nome da própria misoginia.
Agora, quando vem os homens valentes, guerreiros, e fala assim, deixa a gente habitar ali, ele não consulta o Senhor, eles deixam essas tribos reinarem ali, assumirem aquelas terras, né? Sendo que se eles consultassem o Senhor, qual que é o segredo? Não quer dizer que Deus daria uma posição diferente, não, mas quer dizer que em consultando ao Senhor, e é isso que a gente está procurando aqui do Evangelho, quando a gente consulta ao Senhor, é que a gente aprende a prudência, é que a gente aprende a não tomar posse antecipada de uma promessa, é que a gente aprende que as coisas tendem a acontecer na hora que elas tendem a acontecer, ou que a gente aprende que quando Deus decide antecipar algo, Ele também nos dá a chance de ter uma visão mais ampla disso. De repente eles desistiriam, não gente, não, a terra é de todo mundo, a ideia não era que elas deveriam ser distribuídas por sortes, então por sortes ela será distribuída. Por que eles escolheram a tribo deles e as outras teriam de ser por sortes? Né? Já começa aí. Isso tudo é por quê? Porque muitas vezes os príncipes, ou os principais, ou os primogênitos, ou os que governam, ou os que têm a palavra, ou os que têm a credibilidade, eles usam essa primogenitura, ou seja, esse direito de descobrir novas coisas, de desbravar, na verdade eles utilizam isso como uma obsessão para destruir e destroem. É isso que a gente aprende com essa escolha das tribos, né? Agora, alguém fala assim, bobeira pensar nisso, nós temos aí os saduceus da fé, né? Não, tudo tinha que ser como tinha de ser, para que essa meditação? Olha, o que eu posso dizer para você é que, às vezes, as perdas elas são inevitáveis. De repente, Israel iria perder mesmo aquele território além do Jordão. Elas são inevitáveis porque elas são inerentes, ou seja, eles venceram aqueles reis que se levantaram contra eles, etc. Mas eles iriam perder mesmo aquele território. Só que, mesmo sendo assim, o consultar ao Senhor nos leva a aprender com essas perdas acerca do nosso caráter. E a questão não é se eu ia perder ou se eu ia ganhar. A questão é, o que essas perdas ou esses ganhos revelam sobre o meu caráter? A gente se mistura demais, né? E aí eu tenho que ser solidário com o nosso amigo Freud, autor desses livros azuisinhos que você vê aí ao alto da minha estante. Porque ele vai dizer, por exemplo, que no final das contas, o amor nem existe. Ele está falando apenas da psicologia humana. O amor não existe, o amor é apenas o nosso desejo de realizar pulsões, realizar a libido. Aquela brincadeira toda que a mamãe tem com o bebê, na hora que chegou outro bebê, aquilo tudo é transferido. Isso não é que ele está banalizando o amor, ele está dizendo, isso é o ser humano. Mas nós que fomos chamados a ser novas criaturas em Cristo Jesus, somos o tempo todo convidados por Deus a transformar esse sentimento de amor, a transformarmos pulsão em amor. Por isso que a vida com Cristo é renúncia. A vida com Cristo é um constante convite a que a gente esmague o nosso próprio ego, como diria Jesus. Quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Né? Quem renuncia ao território que achou bonito, as campinas de Moabe, por minha causa, por ter me consultado, vai encontrar coisas muito mais interessantes, embora o caminho seja muito mais penoso. Mas eu não troco nenhuma alegria e nenhuma facilidade pela herança eterna de consultar ao Senhor, porque essa é a nossa maior herança. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor, tu és o meu refúgio. Você quer herança melhor do que essa? Você pode não ter casa, pode não ter nada, mas se você tem o Senhor como a sua herança, e como é que a gente demonstra que a gente tem o Senhor como a nossa herança? Consultando, dependendo dele, entendendo que toda inteligência, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, e por isso é que eu preciso consultá-lo, porque os pagãos fazem isso, os maçons fazem isso, os profeteiros fazem isso, quem quer ficar rico se submete, mas a gente não consegue se submeter ao Senhor quando Ele está bem presente no nosso meio. Essa é a grande lição que a gente aprende com essa gentil, real e trágica banalização da primogenitura vinda de Rúben, de Gade e de Manassés. Manassés nos traz essa lição. Às vezes, a perda no futuro ela já é inerente. Inerente por várias situações históricas, por várias situações psicológicas, ela é inerente.
mas elas servem para a gente pensar o seguinte: o que essa perda está querendo dizer a meu respeito como indivíduo? Porque sobre as tribos, Deus haverá de cumprir as suas promessas. Na verdade, Manassés, ou José, ou Efraim, ou Israel do Norte, vai dizer lá, né? Na bênção de Jacó, vai se dizer que Efraim seria um povo, a partir dele viriam muitas nações, já trazendo para a gente a dica do evangelho que alcançar todo o planeta. Ou seja, todos nós somos descendentes de José em Efraim, a tribo do norte. Né? Ainda que historicamente foi uma tribo que pecou. Você vai ver o profeta Osés, por exemplo, ele chama Israel, a parte do norte, de Efraim, povo pecador. Mas se tornaram líderes porque em meio aos pecados deles a graça superabundou e o evangelho chegou até nós. Ele se tornou o pai de muitas nações. E Moisés, quando vai abençoar a tribo de Manassés, ele vai dizer também sobre Manassés e Efraim, que na verdade está falando sobre José, né? São os filhos de José. Ele vai dizer dos milhares de Manassés e das miríades de Efraim, mostrando exatamente isso. Olha, Manassés estava condenado a se transformar em Efraim. E os dois a se transformar em líder de nações em José. Porque quando ele fala milhares, sobre os milhares de Manassés, está lá em Deuteronômio 33, do 13 ao 17, e no versículo 17 ele vai dizer acerca dos milhares de Manassés. Milhares é muita gente, milhares. Agora, miríades de Efraim são milhares de 10 mil. Né? Milhares tem a ver com 1000. E milhares é um mínimo de 10 mil. Então tem aquele conjunto multiplicado de 10 mil de Efraim. E todos nós, então, fomos abençoados em José, aquele que foi rejeitado pelos irmãos, virou governador do Egito, virou dono de porção dobrada no filho de Israel por se tornar o primogênito espiritual dos irmãos, mas que em meio a todos esses arranjos humanos e Deus andando em parceria com a gente tem de estar aberto ao novo, porque Deus diz: eis que façam novas todas as coisas. Andar com Cristo, ouvir a sua voz, até acerca da distribuição de uma terra, é uma convocação para que você se abra ao novo, porque Ele faz, Ele não fez, não, Ele faz novas todas as coisas. Aí você não fica preso nem em José, nem em Manassés, nem em Efraim. Né? A propósito, a Manassés ocidental, que é do lado de cá do Jordão, nossa, é pequenininho, do lado de cá do Jordão, né? Vai dizer o texto de Josué que eles acabaram não conseguindo vencer os gigantes, né? Os cananeus que haviam ali. Porque a gente não tem que estar preso nem a José, nem a Manassés, nem a Efraim, nem aos erros de Jacó. A gente tem de estar preso é a glória do Senhor enchendo o mapa, a geografia, a tradição e dizendo para você: não pare aí não, vem comigo que tem mais coisas novas. Além de você ser um devir, uma constante de possibilidades, andar comigo é estar se preparando-se para se chocar o tempo todo, porque eu faço novas todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas. Manassés vai sumir do mapa, mas eu não vou sumir do seu coração. Esse é o convite. Aventure-se, a ponto de fazer Jesus chegar todo feliz lá em Mateus, no capítulo 5, dizendo: bem-aventurados aqueles que não se prenderam a José, nem a Manassés, nem a Efraim, mas bem-aventurados os humildes de espíritos que entenderam que andar comigo é estar aberto ao novo. Bem-aventurados os que choram, porque sempre vão encontrar uma nova alegria. Bem-aventurados os pobres, porque sendo zombados dos outros, eles vão dar de cara comigo o tempo todo. Bem-aventurados os limpos de coração, bocóió para os outros, mas é esses que verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, às vezes no mapa, mas sempre em mim. Então, o convite a vocês, que ao ler esses textos técnicos, geográficos e precisos de Josué, você dedicar para a eternidade. Leia então essas referências de Josué no capítulo 13 e no caso aqui da tribo de Manassés, no capítulo 17, para que você possa ler em voz alta, mas leia
com esse olhar meditativo. Estou lendo questões geográficas, mas eu estou esperando questões eternas, porque esse é o convite daquele que, independentemente dos pecados de Rúben, Gade e Manassés, ele está fazendo novas todas as coisas. Sigamos nele, no nome de Jesus.